noite, pessoal. Meu nome é Cecília, sou assistente social e estou como conselheira na atual gestão do CRES-MG, no Conselho Fiscal, e, entre outros, também estou como subcoordenadora da Comissão de Serviço Social na Educação, junto com a Cláudia, Sandra e Fabiana. Vou fazer agora a minha autodescrição. Eu sou uma mulher adulta, de 41 anos, negra e estatura mediana. Rosto redondo, olhos castanhos e arredondados, meus cabelos têm a cor castanha escura, na altura dos ombros, estão soltos. Uso um aparelho ortodôntico fixo nos dentes e batom vermelho nos lábios. Estou vestida com uma camisa preta e várias bijuterias, como colares e brilhos. No fundo, tem uma parede na cor creme, com um quadro nela fixado, chamado Paz, Justiça e Instituições Eficazes, pintado por Cibele Costa, que é uma jovem promissora que reside de uma área de vulnerabilidade social e financeira aqui no meu município de Vespasiano, oriundas de programas sociais que participo e apoio também. E que neste quadro contém uma árvore com a balança da justiça e um pássaro branco no meio. E atrás ainda tem uma mesa com vários livros nela empilhados. Gostaria de dar boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes, no último encontro do curso de Educação Permanente, Trabalho de Assistentes Sociais na Educação Básica, que é uma atividade ofertada pelo CRES. Quero também cumprimentar aos e às conselheiras e conselheiros da nossa gestão, Lutar Quando é Fácil Ceder, aqui presentes, e aos companheiros da Comissão de Serviço Social na Educação, já citadas. Juntas, estamos dialogando e lutando pela inserção das e dos assistentes sociais na política da educação, como bem pontuado ontem pela Cláudia. Também gosto de mencionar, pois é um assunto que ainda gera algumas dúvidas, que nós, conselheiros e conselheiras, não recebemos dinheiro, gratificação, salário ou pecúnia para atuarmos aqui no CRES-MG. A gente dedica horas não remuneradas em prol do nosso projeto ético-político e também do compromisso que assumimos junto à categoria, para o seu fortalecimento, seja por meio de debates, cursos iguais os de hoje, e a gente também promove o direcionamento político para as ações que orientam e fiscalizam o nosso exercício profissional, além do desafio de estar numa autarquia pública, que é o CRES Minas Gerais. Também agradeço a presença dos intérpretes de hoje, de Libras, Bruno e Cláudio, além dos e das trabalhadoras do CRES Minas Gerais, que são peças importantes para a execução desse curso. E agora, sem mais informes, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje, além do tema que ele vai ministrar. E, Cláudio, por gentileza, não esqueça de fazer sua autodescrição e do ambiente também, tá? O tema é a elaboração do projeto de trabalho do e da assistente social na educação básica. O facilitador, nosso querido presidente, Cláudio Rost, que é assistente social e professor do curso de Serviço Social da UFOP, doutor em Serviço Social pela UFSC, presidente do CRES-MG na nossa atual gestão 2023-2026. O tempo de fala será por 1 hora e o tempo aberto para os debates será também de 1 hora. Cláudio, eu vou controlar o seu tempo de fala, faltando 10 minutos, eu vou avisá-lo, tá? Quando for terminar, antes dos 10 minutos eu vou te avisar. E, geralmente, a gente, como vocês viram, a gente está fazendo 2 rodadas de perguntas, mais ou menos com 5 perguntas do público, ok? Então, vou passar agora a palavra para o Cláudio e vamos acompanhando aqui. Bom curso para todos vocês. Obrigado, Cecília. Boa noite para todo mundo. Me escutam bem, me vejam bem? Sim. Eu sou o Sim. Cláudio Rost, sou assistente social, atualmente, conselheiro presidente aqui do nosso CRES Sexta Região, que hoje completa 60 anos. Sou um homem branco, alto, de 1,91 m, cabelos pretos, barba curta e cabelos curtos. Estou utilizando uma blusa branca com algumas linhas de traços de folhas pretas, a meu fundo uma parede clara. Vou solicitar aí, a paciência de todos nesse módulo, porque eu não estou em Minas, estou participando aqui da Jornada Internacional de Políticas Públicas em São Luís do Maranhão, então estou dependendo da internet do hotel
para que a gente possa, né, executar bem esse terceiro módulo da nossa segunda edição aí do curso. Então, já vou solicitando que caso, né, que comece a travar ou a imagem pare, talvez eu tenha que ficar no áudio, mas vamos torcer aqui pela internet para que ela funcione bem nessa noite. Quero cumprimentar então todo mundo aqui nessa sala, dizer da alegria nossa, né, da gestão, mas também da confiança do grupo em continuar contribuindo com esse curso, com esse módulo, de uma alegria muito grande para nós, né, poder dialogar sobre esse espaço socioocupacional, esse debate sobre o planejamento e a formulação do projeto de trabalho, que é algo que a gente tem saído aí protagonistas no âmbito do conjunto, né, avançando com esse debate e que tem sido muito frutífero para nós. Quero começar dizendo que hoje, dia 21 de setembro, eu acho que é um dia muito importante, assim, e é uma alegria a gente poder dividir, ainda que de forma online, esse momento aqui juntas, né? Juntos, e aí, porque nós estamos numa noite que, né, assim, em um dia, que é 21 de setembro, que há 60 anos atrás, um grupo de assistentes sociais montavam, né, pela primeira vez, inauguravam aí, né, o Conselho Regional de Minas Gerais, né, sexta região, inicialmente lá junto com a região também do Espírito Santo. Hoje também é o Dia Nacional, né, da luta da pessoa com deficiência, que é um compromisso ético-político caríssimo para nós. E hoje também, no dia 21 de setembro, é o dia que o Brasil também teve uma grande conquista, né, dos povos indígenas, que o STF, durante a tarde, formou aí a maioria de votos contrário ao marco temporal. Então, a gente está falando de um dia festivo, de luta, de resistência, e nós temos a oportunidade de estarmos aqui juntas, pensando mais um pouco aí, né, nas estratégias para qualificar o nosso trabalho. Então, é uma vitória puxada, construída de luta dos povos indígenas, mas essa conquista, né, de derrota do marco temporal é uma conquista nossa, né, da classe trabalhadora brasileira, dos povos indígenas, do meio ambiente, e a luta, né, das pessoas com deficiência nesse triênio até 2026 será uma grande frente. Nós teremos seminário estadual, seminário nacional, o tema do Dia do Assistente Social do ano que vem vai ter esse tema como prioridade. E há 60 anos também, numa década muito agitada, o CRES Minas iniciava aí suas atividades, né? Numa conjuntura internacional e nacional super tensa. Na década de 70 desencadearia aí, né, uma conjuntura da ditadura militar que exigiria luta, resistência de parte de nós do serviço social. Nesses 60 anos, acho que vocês receberam por aí, né, nas redes sociais o texto hoje comemorativo, né? Já somamos aí 31 mil assistentes sociais que fizeram registro e já passaram pelo CRES Minas, um CRES de luta, de resistência, construído historicamente por mulheres, né? Então, é com muito orgulho que a gente retoma marcos importantes, né, desses 60 anos. Nós acompanhamos aí, né, o método BH nascendo, que foi o embrião da renovação do serviço social brasileiro, a lei de regulamentação da profissão, né? Depois do Código de Ética, lutamos pelas 30 horas, também muito firmemente pela aprovação da Lei 13.935, que é algo que nos mobiliza hoje aqui também nesse curso de educação permanente, e vem exercendo aí nesses 60 anos a tarefa de registrar, fiscalizar e orientar, com muitos desafios, com muitas contradições, como todos os processos na sociedade, mas também acho que muito orgulhosos desse caminho que trilhamos até aqui, combativo, afetuoso, construindo um diálogo, buscando cada vez mais interiorizar, aproximar mais dos assistentes sociais. Então, né, viva o Serviço Social Mineiro, viva o CRES Minas Gerais, que a gente possa seguir aí atuante, aproximando da categoria, avançando com as nossas frentes de ações, visando qualificar sempre mais o nosso trabalho profissional. Então, feito essa, né, comemoração aqui inicial, vamos ao que nos interessa nessa noite, né? Nós seguiremos aí em comemoração. No primeiro dia estive aqui com vocês, nós já informamos que terá um seminário estadual dos 60 anos, teremos várias atividades agora até dezembro. Dito isso, vamos então ao nosso tema desse terceiro módulo. Quero começar dizendo que nós temos aí, né, a partir de diversas experiências, tanto de elaborar projetos de trabalho, como também de assessorar equipes
e de construir já nos cursos, talvez alguns de vocês já nos encontrou em outros espaços, avançado nesse debate do projeto de trabalho. Aqui a gente vai tentar hoje uma interface, né, com o debate da educação básica, que já fizemos também na primeira edição desse curso, e a nossa indicação, né, de referência para esse debate de hoje é o capítulo lá, né, elaborado por mim, no livro do CRES Minas, né, da Dimensão Técnico Operativa, que acredito que boa parte de vocês já receberam. O livro ainda está chegando aos poucos, está disponível online, mas tem um capítulo onde nós trabalhamos tudo isso que a gente vai indicar aqui e dialogar nessa noite sobre o planejamento e o projeto de trabalho lá nas escolas, nos espaços socioeducacionais que nós estamos. Então, já temos aí uma referência, uma base, o material que está aqui, está lá no livro. A gente vai tentar, então, exercer um diálogo. Eu preparei para a gente dialogar essa noite pelo menos 3 grandes momentos. Rapidamente, quero iniciar trazendo alguns aspectos centrais sobre o planejamento e o projeto de trabalho. Num segundo momento, a gente perpassa por algumas frentes possíveis que possam nos qualificar na elaboração do projeto de trabalho. E no terceiro momento, a gente passa pelos tópicos que até aqui nós identificamos que possa conter ou que deve ser desenvolvido num projeto de trabalho, que não é um modelinho fechado, mas também está em construção a partir da troca dos diversos espaços socioeducacionais que nós ocupamos. Para iniciar esse debate, acho que é sempre válido, né, e quem já esteve em outros espaços de pensar o planejamento, e o próprio capítulo do livro, quem leu, vai identificar, eu sempre abro, né, esse diálogo com esse diálogo, né, da Alice e do Gato na Alice no País das Maravilhas, que é uma obra literária, também tem filme, que diz muito sobre essa reflexão sobre o planejamento e o projeto de trabalho, que se trata, né, de uma projeção para o nosso trabalho. E nesse diálogo, a Alice, né, pergunta: pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Eu não sei para onde ir, responde Alice. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Nós abrimos, né, e temos construído esse diálogo para pensar exatamente o exercício profissional, os nossos, né, exercícios profissionais, e o debate do planejamento e do projeto de trabalho. Por quê? Nós temos uma consciência que tem sido construído, pelo menos nos últimos 40 anos, pela profissão, de que o não reconhecimento, o não entendimento, a não clareza do caminho que nós queremos tomar no cotidiano do exercício profissional pode nos levar a caminhos da qual a gente, em tese, discorda ou vai reproduzir o exercício profissional muito distante daquilo que a gente está tentando projetar ética e politicamente. Então, a discussão do qual caminho vamos seguir é a discussão do projeto ético-político. Né? Nós vamos chegar nele daqui a pouco, mas a projeto ético-político é exatamente a projeção ético-política que eu quero para o meu exercício cotidiano. Então, esse diálogo aqui é para nos provocarmos a pensar, e eu espero que a gente tenha condições de avançar nessa reflexão nessa noite, os caminhos, ou o caminho que a gente quer fortalecer, ou passar a construir, ou o horizonte que nós vamos caminhar. Vou tentar falar um pouco mais devagar, né, para ajudar aí a Libras, porque eu falo muito rápido e acelerado. Vejam, primeiro ponto, então, do nosso diálogo de hoje é pensar algumas questões iniciais sobre o planejamento. Quem já fez o outro curso de educação permanente vai lembrar que lá nós temos 2 módulos. Um para discutir só o planejamento do trabalho profissional e outro apenas para discutir o projeto de trabalho. Então, por isso que eu vou iniciar dizendo do planejamento, porque para nós é muito caro pensar, né, a capacidade de planejar, porque o projeto de trabalho ele é a materialização do planejamento. Ele é a escrita concreta da capacidade de planejamento. Então, o primeiro ponto que nós vamos rapidamente destacar é de onde nós partimos para pensar o planejamento. E ela advém exatamente da capacidade inerente de nós como seres sociais, como seres, né, como indivíduos sociais, como sujeitos.
essa reflexão ela está ancorada nos fundamentos da profissão, que se ancora na explicação de mundo nos fundamentos ontológicos do ser social. A Luciana trabalhou isso um pouquinho com a gente, né, lá no primeiro dia, e tem muito a ver com aquele reconhecimento da dimensão teórica metodológica. O que significa capacidade inerente? Isso daqui é aquilo que Marx escreveu e o Lukács, né, desenvolveu muito bem, que é a explicação de como surgiu o mundo. Né? Nós temos aí pelo menos são 3 grandes explicações, mas eu vou citar aqui o exemplo de 2, que é a ontologia religiosa, né, que explica que o mundo surgiu de um Deus universal, onipresente, que construiu a sociabilidade que nós vivemos. Cláudio, dá licença, você está passando o slide e para a gente está só na primeira página ainda. Ai, deixa eu ir abrindo aqui então aos poucos. Você quer que a gente projeta para você ou você mesmo vai passando? Vê se foi, porque eu estou tentando passar. Foi, agora está apontamentos iniciais. Obrigado. Só que a tela ainda não está cheia, não, Cláudio. Ah, tá, para mim já está aparecendo cheia. Não, para a gente não. Tá. Eu vou ter que ir, então, administrando isso. Mas eu já coloquei cheio aqui, aí se realmente não ficar, vê se dá para ler assim. Então, vamos voltar aqui, né? O reconhecimento do planejamento como capacidade inerente, eu lembrava a nós que nossos fundamentos profissionais, eles se ancoram na ciência para explicar o mundo. Essa explicação da ontologia do ser social vai explicar que nós, né, surgimos dos nossos parentes lá, né, primatas mais próximos, que são os animais, né, e nos desenvolvemos como seres sociais até chegar na sociedade que nós estamos. Ou seja, fomos nós que construímos formas de relacionar afetiva e sexualmente, formas de nos alimentarmos, formas de família, forma de organizar a sociedade. Isso confronta a explicação religiosa do mundo, que vai dizer, né, que Deus criou o dia, né, o mundo. Então, na base científica, nós vamos ali na origem do ser social, que vai se desenvolver a partir dos primatas, dos animais, e graças a uma capacidade inerente ao ser social de projetar antes mentalmente o que vai fazer, é que nós conseguimos nos desenvolvermos como homens e mulheres. Isso é o que se trata, inclusive, né, da capacidade de elaborar mentalmente aquilo que nós vamos realizar antes de realizar. Quem já passou por alguma formação profissional ou crítica vai lembrar que tem sempre aquele exemplo que Marx dava, né, da diferença do melhor arquiteto e da melhor abelha. Ele vai sempre dizer, né, a abelha ou o passarinho constrói aquele ninho belíssimo, mas sem nenhuma consciência, sem nenhuma racionalidade do processo que está construindo. Diferente de nós como seres sociais. Nós projetamos mentalmente antes de realizar qualquer ação. Então, a gente, na dinâmica do cotidiano, a gente passa o dia a dia projetando. Eu vou acordar a tal hora, eu vou vestir tal roupa, eu vou para o trabalho de Uber, eu vou para o trabalho de transporte público, eu vou caminhando, eu vou chegar e vou provisionar estágio, eu vou chegar e vou almoçar, eu tenho uma reunião com a psicóloga, eu tenho uma visita domiciliar. Isso é a capacidade de planejar, né? A capacidade que é inerente de nós como seres sociais. Nós projetamos o que vamos realizar antes de realizar. Esse, então, é os fundamentos que explica a possibilidade de planejar o exercício profissional. Isso é, inclusive, lá no capítulo a gente vai discutir isso, é o que possibilitou que na profissão na década de 70, nós disséssemos assim, bom, se nós temos a capacidade de projetar o que nós queremos executar, nós podemos projetar algo diferente no serviço social brasileiro do que esse compromisso com os grupos dominantes, do que essa responsabilização de quem a gente atende, essa moralização, essa culpabilização. E foi aí que a gente começa, então, a construir um planejamento da profissão no Brasil na contramão daquele planejamento conservador. Temos a capacidade de projetar. Então, a capacidade, né, nossa, que vai do dia a dia, eu vou almoçar tal horário, eu vou comer isso, eu vou malhar, eu vou para o grupo de estudo, eu vou para o evento do CRES, tudo é a capacidade de projetar, de nos planejarmos. Isso acontece no dia a dia de forma aleatória. E muitas das vezes, e a gente, todos nós já passamos por diversos serviços aqui, sabemos,
No cotidiano do trabalho também. Nós vamos realizando as ações sem planejamento. Por que nós estamos iniciando com essa reflexão? Porque essa lógica do cotidiano capitalista, de executar cotidianamente, ir para a escola, voltar da escola, sem planejar o trabalho minimamente, é ela que corrobora com o trabalho profissional cada vez mais conservador, cada vez mais distante da projeção ético-política que a gente defende. Porque o trabalho espontâneo, imediatista, sem reflexão, sem planejamento, ele nos leva a esse circuito mais alienante, mais moralizante, mais conservador. Então, o planejamento, ele advém da capacidade que nós possuímos como seres sociais humanos, seres pensantes, que acionam consciência, racionalidades, saberes, e temos condição, então, de planejar. Dito isso, o pressuposto, né, de uma explicação ontológica de nós como capacidade de projetar, inclusive todo esse reconhecimento é o que colocava Marx para dizer assim, se a gente chegou numa sociedade que nos desumaniza, mas nós podemos planejar e construir concretamente uma outra sociedade, nós podemos modificar essa realidade. Na explicação religiosa do mundo vai dizer o quê? Nós estamos passando por uma situação aqui, né, alguns grupos, mas pode esperar porque não é aqui que você tem que fazer algo para mudar, porque você tem a promessa de uma vida eterna. Lá para o positivismo, né, para a sociologia conservadora, eles vão dizer o quê? A sociedade é assim mesmo, sempre foi assim, é natural assim, e as evoluções não são bem-vindas. A gente tem que aceitar as coisas como estão, porque o ser social, homens e mulheres, não tem como mudar a realidade. Nossos fundamentos estão dizendo que não, que foi construído até assim, que nós podemos alterar essa realidade, devido à nossa capacidade de planejar e concretizar esse planejamento, ainda que com alguns destaques que nós vamos discutir em frente. O segundo ponto que a gente quer destacar desse preâmbulo é a importância do planejamento na atualidade. De alguns tempos para cá, não que não houvesse a discussão antes, esse debate do planejamento retoma e o debate do projeto de trabalho também retoma. Eu parto do pressuposto de que hoje é um imperativo. Quem deseja avançar com o trabalho profissional comprometido, e no nosso caso, a educação básica, é uma questão para ontem, para a gente assegurar nosso espaço nessa política social, nesse espaço socioocupacional, a gente precisa planejar e construir projetos de trabalho. Não, como eu vou finalizar, né, essa exposição de hoje, como uma fábula mágica, né, uma condão mágico de que vai resolver os problemas da escola, do nosso trabalho na educação básica. Não. Mas como mais uma estratégia de tentar tensionar para legitimar o serviço social nesse espaço. Então, o planejamento e a elaboração do projeto de trabalho, a meu ver, é algo, um compromisso de uma tentativa de avançar com o projeto ético-político. Sem planejar e escrever um projeto de trabalho, essa situação fica mais complicada para avançarmos ainda. Bom, se a gente está reconhecendo que nós, como homens e mulheres, podemos projetar, porque nós planejamos cotidianamente, nós estamos lembrando o quê? A gente já planeja, mas a gente pode escrever esse planejamento, para não ficar essa espontaneidade do trabalho profissional. Ainda que a espontaneidade e a autenticidade também façam parte do exercício profissional, da qual a gente não tem como se livrar. Por quê? É os dois pontos que eu destaco aqui no finalzinho desse preâmbulo, né? Ah, então tudo que eu conseguir planejar, eu vou conseguir executar? Não. E isso Marx já falava lá nos escritos quando ele discutiu o ser social e também Lukács, né? Por quê? Primeiro, gente, que não há uma relação de identidade entre o que eu projeto, planejo e o que se materializa. Por quê? Porque nós trabalhamos numa realidade que é a dinâmica capitalista e numa dinâmica cotidiana, e tem todo o debate do cotidiano, que é alienante, que nós, como assistentes sociais, nós nos introduzimos em processos de trabalho. Na escola se realiza um processo de trabalho, que tem o porteiro, que tem a merendeira, que tem a pedagoga, que tem a diretora, né, que tem os discentes, e nós passamos a participar desse processo de trabalho que acontece ali. Nós não temos o controle sobre tudo que acontece. O financiamento da educação não é nós que decidimos, ou a organização da escola semanal, o calendário. Há uma série de questões que nós podemos incidir, mas que fogem da nossa autonomia. Então, há uma dinâmica do mundo do trabalho própria e do próprio cotidiano burguês
que nos impede de realizar aquilo tal qual planejamos. A gente pode dar exemplo desde o básico do fato de que planejei ir na parte da manhã para o trabalho, perdi o horário. Planejei ir cedo para o trabalho para elaborar um estudo social, e tive um acidente, alguém da família faleceu, tive um imprevisto na própria equipe de trabalho de uma demanda que surge, de imediato eu não pude sair. Então, essa dinâmica da realidade, ela impõe questões ao planejamento, que foge ao nosso controle. Isso é parte da dinâmica capitalista. É muito importante a gente partir desse pressuposto, porque senão a gente fica nesse discurso fajuta, né, de que, lá na teoria, na graduação falavam isso, ou na palestra, mas aqui no trabalho, bom, as fundamentações teóricas que sustentam a formação hoje, né, a Marilda está falando isso desde 82, nós não poderemos realizar aquilo que nós queremos, porque nós somos assalariados. Nós temos que ter a capacidade de fazer uma leitura da realidade que nos demonstre quais são os elementos que colocam dificuldades ao meu exercício profissional comprometido com o projeto ético-político. Não porque na prática a teoria é outra, né? Porque o texto que eu li da Marildo já dizia, olha, o empregador vai cortar o projeto que você está fazendo, o recurso vai acabar, você não vai ter como executar, você não vai ter carro para realizar a visita. Então eu preciso saber ler essa realidade das contradições que atravessam o meu trabalho, que é muito diferente de afirmar que na prática, né, a teoria é outra. É o reconhecimento de que há uma dinâmica cotidiana do mundo do trabalho, que não somos somente os assistentes sociais que sofrem isso, é a classe trabalhadora, que impõe limites ao planejamento que eu faço. Desde a minha vida pessoal, eu posso projetar, casar, ter filho, e a vida impor contradições e questões que não dá para materializar o que eu planejei. Então, é uma relação com o planejamento de uma forma, digamos que flexível, que eu possa compreender que não é porque não está se realizando tal como eu planejei que eu não devo planejar. Porque os elementos que explicam por que o meu planejamento do trabalho profissional não se realiza precisam ser enfrentados para ver se consigo avançar cada vez mais com um planejamento que vai se realizando. Então, há uma dinâmica capitalista e há o que eu não vou discutir mais aqui para frente, mas eu quero que todos vocês que estejam aqui sempre se lembrem de mediar com isso as condições éticas e técnicas do trabalho. E aí eu não preciso nem de prolongar aqui, porque ninguém melhor do que nós, assistentes sociais, que estamos nos serviços, para dizer quais são as nossas condições. Não temos salas, não temos garantia de sigilo, não temos carro, não temos autonomia, né, mais alargada em alguns espaços de trabalho. Tudo isso é processo em disputa. E as condições éticas e técnicas em nenhum espaço está dada. Elas têm que ser disputadas, construídas, coletivamente enfrentadas. Mas as condições éticas e técnicas, elas impõem limites ao projeto ético-político. Né? Então, eu queria fechar esse bloco, esse preâmbulo inicial, dizendo o seguinte: para a educação básica, é primordial nas escolas que nós estamos planejar e elaborar projetos de trabalho. Quem acompanha a Comissão de Educação e a COF, né, do CRES Minas, tem feito esse levantamento, nós priorizamos, né, no CRES Minas, a fiscalização na educação básica, nas escolas, e os dados levantados até aqui, Denise está aqui com a gente, ela socializou comigo para me pensar alguns elementos para a aula de hoje, eles são essenciais para nós. Vejam, do balanço, né, de 128 visitas realizadas até agora nas escolas de Minas, alguns de vocês possivelmente receberam a visita das nossas queridas agentes fiscais, vai apontar um baixo número de assistentes sociais, né, um reduzido número nas visitas, enfim, uma perspectiva crítica, né, ancorada no projeto ético-político, há um desconhecimento profundo do que é essa projeção, do que é a defesa da profissão. Isso tem a ver, óbvio, com a formação profissional que nós tivemos. Quanto mais precária, quanto mais, né, menos presencial, quanto maior nós temos de ter acumulado aquilo que a Luciana chamou a atenção para a gente na terça-feira, as 3 dimensões. Porque competência profissional exige as 3 dimensões: fundamento teórico para ler o mundo, valores éticos críticos e condução competente do trato técnico-operativo. Então, vejam, planejar e elaborar projeto de trabalho, como nós vamos ver mais à frente, exige estudo, exige um certo tipo de profissional,
né? Não dá para ser aquela que não quer construir as frentes possíveis, que só quer acatar o que alguém vai dizer o que fazer, que não tem perspectiva daquilo que a Marilda chama propositivo, criativo, né? Se nós não formos esse profissional que investe na dimensão investigativa, conforme nós estamos aqui, que se apega, né, à construção propositiva, criativa, nós vamos perder espaço nas escolas. Porque tem profissionais, ou da nossa área ou de outras, que vão assumir esse espaço, né? E depois, no hora do debate, a gente pode dialogar sobre isso. Então, planejar exige estudo, exige aprofundar, levantamento, parar, se organizar para preparar para o exercício profissional. E isso, então, alimentaria nossa perspectiva crítica. Muitas que a gente tem identificado, demandas incompatíveis, né? Requisições indevidas. Boa parte de nós que estamos nas escolas não sabemos identificar que se trata de uma requisição indevida, o que é um problema, né? Precariedade da formação que nós tivemos, muitas delas à distância, que não proporcionou um debate, leitura, aquele acúmulo coletivo. E parte não consegue identificar que aquilo se trata de uma requisição indevida, né? Então, o aluno se comportou mal dentro da sala de aula e a diretora pegou ele, vai para o serviço social. O que significa isso? Que requisição é essa? A gente está ali para moralizar, para dar correção. A gente vai retomar isso que o serviço social fazia até a década de 60, que ainda hoje algumas assistentes sociais insistem em reproduzir, né? Posturas conservadoras, disciplinadoras, moralizantes, de alterar comportamento de estudante. Nós estamos entendendo que a projeção defendida hoje não coaduna com essa demanda. Então, nós temos uma dificuldade de reconhecimento das atribuições e competências, que se nós não segurarmos, alguém vai definir por nós, né? O que vai aparecer também nesse balanço que justifica a elaboração do projeto de trabalho? Nós estamos entrando numa escola que tem uma concepção de educação, que é uma instituição conservadora, também disputa, como o CRAS, como o CRES, como o hospital, né, como a universidade, como diversos espaços. Então, a escola possui uma concepção tradicionalista, com postura conservadora das pedagogas, disciplinadora, moralizante, que responsabiliza a família pela situação que o discente está vivenciando. E não é isso que nós queremos reproduzir. Nós temos também um profundo desconhecimento das publicações do conjunto, e é por isso que eu vou entrar nisso em seguida, o que hoje não dá mais para a gente trabalhar negando essa contribuição que o conjunto construiu até aqui, né? Eu sempre, alguns amigos de outros conselhos sempre brincam, tem assistente social que reclama que só paga anuidade e o conselho não faz nada. Eu falei, tem, muito. E ela fala, olha, eu fico babando lá nas publicações que vocês repostam no serviço social, porque a gente não tem subsídio, orientação, material, nada sobre o exercício profissional. E nós temos, né, pensando em educação básica, mais de 5 documentos que tem lá ações para serem desenvolvidas. Quando a gente se depara com alguém que fala, não sei o que fazer na escola, a gente tem uma vontade, assim, né, de morrer, porque realmente, com tanto de orientação construída, é inadmissível que a gente reproduza esse discurso. Então, nós temos desafio de autonomia na escola, contradições com a equipe que nós estamos trabalhando, porque está em disputa. Equipe de trabalho e atencionamento. Então, diretoras vedando, censuras, vetos, contradições com a equipe. Tudo isso é porque a gente precisa saber que todas as equipes e espaços são atravessados por isso, a gente precisa construir estratégias para ir avançando, né? E a gente também estava dando uma olhada nesses dados, essa construção de metas que não dizem respeito a nós, como, por exemplo, a ideia de zerar a evasão da escola. Quem dera se o serviço social tivesse o poder de zerar qualquer fenômeno de expressão da questão social, né? Porque esses fenômenos do consumo abusivo, da gravidez na adolescência, da evasão, envolvem uma série de articulações de políticas sociais que uma profissão por si não tem como garantir. E por isso que lá no nossos subsídios está demarcando lá bem nítido. Tarefa do serviço social não é acabar com a evasão escolar da escola, pode contribuir para a redução da evasão. O debate da evasão, né, nós temos que ter condições de explicá-lo, é muito maior. Bom, esses elementos que eu estou puxando aqui para introduzir ainda, dizem respeito, eu estou trazendo aqui para a gente pensar da importância de escrever um projeto de trabalho.
É nele que eu vou apresentar as publicações do meu conjunto, é ele que eu vou dizer qual perspectiva eu vou atuar, né? Porque a gente viu com a Luciana, com o Ney também, de certa parte, que é um equívoco eu achar que a minha prática é neutra. Se eu desconhecer qualquer perspectiva de mundo, quando alguém começa, um aluno, a família do aluno, a dialogar comigo, ou uma reunião de trabalho que eu seja, automaticamente eu estou fazendo um julgamento ético-político. Eu estou pensando algo sobre aquela história. Então, eu assomo alguma explicação de mundo, né? Eu assomo algum valor ético, mesmo não tendo consciência disso. Do preâmbulo aí, né? Deixa eu tentar ver se o slide mudou aqui. Passou para os elementos constitutivos do planejamento? Sim, Sim, Cláudio, Sim. passou. Então, vamos em frente. Nós estamos trabalhando que essa ideia de planejar, de organizar, de elaborar um projeto de trabalho no cotidiano envolve pelo menos essas 4 grandes dimensões. Na verdade, ela exige de nós, como assistentes sociais, o nosso acionamento da dimensão investigativa. Nós discutimos com o aluno na terça-feira que o exercício profissional tem 3 dimensões: teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. A Yolanda Guerra vem provocando a gente para pensar que existem outras dimensões que nós ainda não avançamos para debater. Mas a Yolanda vai defender, por exemplo, que uma das dimensões do trabalho dos assistentes sociais comprometidos é a dimensão investigativa. Porque a dimensão investigativa, ela é a dimensão do novo. Ela é a dimensão que eu vou estudar uma situação, que eu vou avaliar uma ação, que eu vou avaliar o programa que eu trabalho, o projeto que tem que desenvolver, eu vou estudar da política social, eu vou levantar o perfil dos usuários, eu vou analisar as expressões da questão social que chega na escola. Né? Esses dias uma ex-aluna, Cláudio, cheguei na escola, não tem sala para o serviço social, não tem carro para fazer visita, e eu disse, espera, né? Bem-vindo ao mundo do trabalho. Mas aí eu desanimei, eu falei, olha, mas então a gente vai ceder o espaço da escola porque eu não tenho um possível espaço ideal, né? Eu vou ter que dialogar para apresentar, porque a gente precisa de uma sala, é aos pouquinhos que a gente vai construindo essa relação, né? Porque a gente vai precisar do carro ou não, e isso leva tempo, esse lugar. Não tem nada para fazer na escola. Eu perguntei, olha, você já conversou com a equipe de merendeiras? Você já conversou com os porteiros? Porque os porteiros estão acompanhando a realidade do território, são eles que vejam quem sai, quem chega. Já fez uma reunião com as famílias? Levantou as expressões da questão social que atravessam o ambiente escolar? Não realizou nem nada, né? Algo que perpasse pela dimensão investigativa. Então, esse é um pressuposto da minha atuação. Para mim pensar ação na escola que eu tenho que começar a levantar quem são os estudantes, quem são suas famílias, que território que eu estou. Né? O que é o serviço social ali? A dimensão investigativa precisa ser uma dimensão constitutiva do meu trabalho. Isso exige... É trabalhoso, né, gente? Porque o serviço social conservador, ele não precisa se comprometer com absolutamente nada disso. Eu faço o que a diretora quer, eu faço o que a escola mandou, eu fico ali moralizando o comportamento dos estudantes, responsabilizando as famílias, faço um encaminhamento porco de um parágrafo e jogo isso para a rede, não chamo diálogo, né, com a assistência, com a saúde do município e vou tocando meu trabalho sem problematizar os compromissos e as questões que podem ser enfrentadas ali. Então, essa dimensão investigativa, ela é o pressuposto do planejamento. Ela é o pressuposto para a escrita de um projeto de trabalho, porque o planejamento tem a elaboração, a execução dele, que é o meu trabalho profissional cotidiano, e a avaliação das minhas ações, que eu posso fazer semestralmente, anualmente, a cada 2 anos, enfim. A ideia é que o planejamento é uma tarefa constante, porque eu sempre estou planejando e voltando para qualificar minhas ações. O que deu certo? O que não saiu bem? O que eu tenho que readaptar aqui? O que eu vou mudar na hora da execução? O que eu vou fazer diferente? Então, lá no capítulo do livro, vocês vão até ver que eu fiz como... Aqui está em ordem hierárquica, digamos assim, mas lá está como algo dialético articulado, porque não tem um etapismo aqui. Enquanto eu vou lendo sobre o documento subsídios para trabalho na escola, ao mesmo tempo também, eu já vou começando a elaborar, eu vou executando o trabalho, e também posso avaliar essa ação. Então, é um fluxo contínuo desse processo das etapas de um planejamento. Vou tentar passar aqui para o próximo slide, que, na verdade, vai tratar disso. Como é que eu inicio o planejamento? Como é que eu inicio a elaboração de um projeto de trabalho? Olha, eu posso optar por avaliar uma situação das famílias que eu estou acompanhando, de um estudante,
da equipe que eu estou na escola, das minhas próprias ações, do programa, do projeto, da política social que eu estou, da instituição. Que escola é essa? Como é que ela foi construída? Qual a sua história? Né? Dos próprios usuários, né? O perfil dos estudantes, das famílias, das expressões da questão social, do próprio serviço social ali. Como que eu faço isso? Realizando levantamentos, estudos, pesquisas, participando da Comissão de Educação do CRES, para construir formas de análise. Para tentar fechar esse primeiro, né, grande bloco aqui, vocês vão ver lá no texto que a gente tem trabalhado com a ideia de que nós temos hoje pelo menos 3 grandes dimensões do planejamento no âmbito do serviço social. E eu dialogo com a ideia da Ana Vasconcelos, que a Ana Vasconcelos vai dizer assim, olha, o projeto ético-político, ele é um grande planejamento da profissão. Ele é uma projeção universal do serviço social brasileiro. Eu coloquei até ali, ó, PEP, né, que é a forma carinhosamente que a gente chama nosso projeto ético-político. A tela já mudou? A gente já alterou para os 3 níveis? Sim. Beleza. Sim. A Ana Vasconcelos vai dizer assim, quando a gente fala de projeto ético-político, nós pegamos essa palavrinha projeto do Lukács, que significa projeção. Ou seja, o que o serviço social projeta. O serviço social não projeta, né, a moralização, a negação do direito de uma mulher que decidiu realizar um processo de aborto. Nossa bandeira de luta projeta uma decisão de que se trata de uma questão de saúde pública e de que se essa mulher decidir romper com a sua gravidez, ela tem que ter o direito de realizá-lo. Então, vejam, esse é o planejamento, a projeção ético-política da profissão. Se eu trabalho como assistente social nos serviços de abortamento, lá no meu planejamento individual, eu tenho que coadunar o quê? Um planejamento universal da minha profissão. Se eu trabalho na vara da infância, né? Vamos dar um exemplo, vamos voltar para a escola, né? Costumo dar os exemplos da vara da infância, que é por onde eu passei. Mas se eu trabalho na escola com uma diversidade familiar enorme, eu não tenho como corroborar ou defender o dia, né, da família. Eu preciso trabalhar, e se for precisar de contribuir, alimentar junto com a equipe da escola que há uma diversidade de família na realidade. E que a tarefa da política de educação da escola é abraçar a diversidade familiar. A minha projeção ética está falando que eu tenho um compromisso ético-político com o enfrentamento à desigualdade, à violência, às opressões. Isso implica que essa projeção ética-política da minha profissão, ela precisa transitar da projeção ético-política majoritária lá para o meu planejamento individual. Por isso que eu vou mostrar lá mais à frente para vocês que no meu projeto de trabalho, por exemplo, eu colocava princípio ético-político que está lá no Código de Ética, que tem a ver com o meu trabalho aqui na escola. Na bandeira de luta tem lá defesa de uma educação pública gratuita, defesa da diversidade familiar. No projeto de trabalho eu posso colocar lá uma partezinha do princípios éticos políticos do meu trabalho nessa escola. Defesa da diversidade familiar. Isso eu demarco como projeção ético-política da minha profissão construir universal, que é para o Brasil, os valores éticos políticos, as bandeiras que nós defendemos. A Ana Vasconcelos vai dizer que há um planejamento da profissão no Brasil. Eu tenho de onde partir. Eu chego em qualquer espaço socioocupacional hoje do serviço social brasileiro, eu tenho aonde partir para pensar a minha ação naquele espaço. Além desse planejamento universal da profissão, a Ana vai dizer que nós podemos elaborar 2 planejamentos. Um planejamento, se eu tiver na escola, da equipe do meu setor, que inclusive pode ser até com outros profissionais, e o meu planejamento individual. Por exemplo, eu vou ter reunião da equipe da escola na quarta-feira. Tenho reunião com os pais na quarta-feira à tarde. É um planejamento da equipe. No meu planejamento individual, eu vou supervisionar um estágio na quinta-feira de manhã. Tem um momento que eu vou sentar, dialogar, pensar sobre a semana de trabalho. Eu tenho um planejamento individual, a hora que eu vou realizar um relatório, a hora que eu, individualmente, como assistente social, vou lá no CRES para dialogar sobre, né, uma campanha de conscientização contra o abuso infanto-juvenil. Então, a gente está trabalhando aqui que tem esse planejamento universal, que é o projeto ético-político, e nós podemos elaborar um planejamento da equipe do setor, bem como aquele planejamento que é bem pessoal ali, que é o meu individual. O que eu vou fazer essa semana na escola? Né? Que pode coincidir com uma agenda da equipe do setor, ou pode ser uma agenda também que seja individual.
Para avançarmos, tá dando para acompanhar, né, gente? Sem travar, tudo tranquilo até agora. Sim. Graças a Deus. Sim, bem tranquilo, Cláudio. Graças a Deus, hoje está perfeito. Então, vamos em frente. No capítulo que foi base de leitura, que está no livrinho do CRES, todo mundo está recebendo ou vai receber, eu também faço uma distinção entre projeto de trabalho e projeto de intervenção. O projeto de trabalho é esse material escrito que eu vou elaborar, e nós vamos entrar nele em seguida, com concepção de profissão, o que é o serviço social, as atribuições e competências, as minhas ações, indicadores, recursos, equipe, valores éticos, ações que eu vou realizar, temporalidade, uma série de questões. Que quando eu tenho esse projeto de trabalho, eu tenho condição de disputar aquilo no espaço que eu estou. Né? Eu lembro sempre lá na vara da infância, quando a gente realizou o projeto de trabalho, porque quando a gente escreve, muitos estagiários fazem isso. Olha, Cláudio, cheguei, né? A gente estava lá, tá vendo que o pessoal do direito, da psicologia, da enfermagem, a pedagogia, muito fortemente, não entende o lugar do serviço social na escola. Bom, então eu vou elaborar um projeto de trabalho e eu posso divulgá-lo. Assim que ficar pronto, apresentar para toda a equipe, para os pais, para os discentes, né, para os alunos, para a própria diretora, para a equipe pedagógica. Vou apresentar o que é o serviço social, porque as pessoas desconhecem, tem aquela imagem do serviço social conservador, da ajuda, da caridade, da boazinha, ou que estabelece uma relação com o estudante pelo trato do medo, da ameaça, né? Então, o projeto de trabalho é algo mais amplo, que diz respeito do serviço social na escola. O projeto de intervenção é quando eu vou escrever algo específico que eu tiro de dentro do projeto de trabalho. Vamos dar um exemplo? Nós vamos realizar, ao longo de 2 meses, oficinas sobre o antirracismo com a equipe pedagógica da escola. Às vezes, o porteiro precisa debater o que é o racismo didaticamente, né? Porque ele está ali tratando como as crianças negras daquele território. As merendeiras, a equipe pedagógica, as professoras. Então, como eu vou desenvolver essa oficina sobre o antirracismo com as equipes da escola que eu trabalho? Eu preciso escrever um projetinho para descrever. Será na quinta-feira, de 10 a meio-dia. Eu vou chamar o movimento social para dialogar, alguém do movimento negro, que tem uma linguagem bem de educação popular, para fazer uma oficina, convidar. Quem vai ministrar? Quanto tempo de exposição? Quem vai ajudar a construir? Eu preciso de data show, eu preciso de um espaço amplo, eu tenho sala, agenda. O projeto de intervenção é aquela pecinha que eu destrincho a ação que eu vou realizar. A gente faz isso tudo, mas a gente não escreve. Né? A gente sabe que vou ter uma reunião com a psicóloga, com a equipe pedagógica, ou vou fazer uma ação lá na escola em um dia sobre conscientização de algo, né? Do enfrentamento ao anticapacitismo, pelos direitos dos estudantes que são deficientes. Mas vamos elaborar algo que vai traçar aqui? Como é que vai acontecer? Vai começar com o horário, vai terminar que horas? Qual que é o tema? Quem vai falar? Qual que é o tempo? Que recursos eu preciso? Isso é detalhado no projeto de intervenção. Porque o projeto de trabalho só aparece, é o nosso indicativo, aquilo que eu vou fazer, tá? De modo mais geral nesse espaço. Esse tá o desenho do que está lá no capítulo, do que a gente tem aí indicado como possibilidade de construção de um projeto de trabalho. Daqui a pouco a gente volta nele, porque antes de avançar para o projeto, eu vou passar agora, então, para o segundo momento, que é para a gente pensar aonde buscar os elementos para nos ajudar a defender, a avançar, a qualificar, a demarcar e sustentar um trabalho competente nas escolas. E aí eu adorei esse termo, acho que eu peguei de algum material do Ney, que ele vai fazer essa provocação, né? Enxertando o cardápio escolar de sentido ético-político. Ou seja, o que o serviço social pode trazer, contribuir para esse espaço da escola da educação básica. Depois vocês me sinalizam aí se alterou. Toda a produção que nós vamos ver em seguida, e artigos e livros, de modo geral, sinalizam alguns compromissos do trabalho profissional na educação básica. E aí, eu tenho identificado, isso vai aparecer nos subsídios,
no material produzido junto com a psicologia, nos livros mais recentes, que são pelo menos 4 frentes de defesa daquilo que seria a nossa contribuição para a educação básica. O acesso, né, que já é algo muito dialogado entre nós, inclusive para quem está em outros espaços, IF, educação superior, a permanência, óbvio, a contribuição para uma construção da gestão democrática no âmbito da escola. Para isso, óbvio, eu preciso também ter a experiência, né, de trazer, de tentar construir essa gestão democrática, e eu também estou demarcando ali a defesa da diversidade humana. Por que a defesa da diversidade humana? É ela que diz respeito ao reconhecimento da pessoa com deficiência, de negros, de corpos gordos, de corpos ribeirinhos, indígenas, população cigana, tudo isso que é próprio da humanidade. Nós estamos dizendo aqui que os nossos fundamentos nos alertam. Os seres individuais, os seres sociais são diversos. Um tem o cabelo crespo, outro tem cabelo enrolado, outro cabelo curto, cabelo liso. Um tem um corpo gordo, outro corpo magro. Outra pessoa é alta, outra é baixa, uma pessoa é anã. Essa diversidade que nos caracteriza, ela é para ser comemorada, valorizada. Mas a sociedade que nós estamos, ela se apropria da diversidade humana para oprimir, para explorar, para violar corpos. Como a violência contra as mulheres, a violência contra a população negra. Mas o nosso compromisso é defender a diversidade humana. Isso está travado como algo central do projeto, da nossa projeção ético-política. Por isso que no trabalho que é ético, eu sempre tenho que me questionar. Isso que eu estou falando com o estudante aqui na sala, isso que eu estou falando com a professora, que eu estou falando com a família, que eu estou falando com a diretora, isso está contribuindo para o enriquecimento do gênero humano, para a valorização do aluno, que a gente está vendo desde lá da 4ª série, que é um aluno gay, de uma aluna que é lésbica, para a valorização da aluna que é negra, do seu cabelo crespo, para a valorização da diversidade da pessoa com deficiência, ou isso está alimentando uma moralização? Essa que é a grande questão ética. O que a minha fala, a minha escrita, concretiza para a vida de quem eu atendo? Se ela rebaixa o nível da diversidade humana, se eu contribuo para alienar, para rebaixar a diversidade, para negar isso que é próprio dos sujeitos que nós atendemos, eu estou na contramão da projeção ético-política. Depois a gente pode voltar nisso, estou vendo meu tempo correndo aqui, vou tentar avançar. E aí eu coloco aí, né? Se alguém puder sinalizar se mudou o slide, a presença de assistentes sociais no âmbito escolar pode contribuir. Essa síntese, a partir daquelas 4 grandes frentes, que se eu me apegar àquilo dali, acesso, permanência, gestão democrática e defesa da diversidade familiar, que implica numa série de ações que eu posso desenvolver com todos os temas dos direitos humanos, né, e tudo mais, o último documento do Conjunto Cefes-Cresce com o Conselho de Psicologia vai dizer lá, pelo menos 3 grandes frentes: desenvolver, implementar e reformular os currículos da escola, os projetos pedagógicos, as políticas e os procedimentos educacionais. Podemos também contribuir para aperfeiçoar métodos, técnicas e instrumentos adequados para subsidiar a formulação e o planejamento dos planos escolares. Podemos também apoiar na qualidade de vida da comunidade escolar, atuando nas ações e nos projetos de enfrentamento aos preconceitos e à violência na escola. Lembre-se, aqui eu estou tratando da possibilidade de projetar, de construir para o horizonte, assumir esses compromissos na escola. A forma que vai se concretizar vai depender das condições éticas e técnicas que temos. Não estou trazendo nenhuma idealização, estou traçando isso como possibilidades para enriquecimento do nosso trabalho. Para avançarmos, então, eu sempre faço aquela perguntinha: de onde partir? Cheguei na escola, tive uma formação precaríssima, estou muito tempo afastado dos estudos. Não lembro nem onde passa o serviço social. Se eu quiser avançar e assegurar o meu trabalho na escola, eu vou ter que acionar aquela dimensão investigativa, do estudo, do diálogo, da participação, da construção, porque senão vai ficar complicado de sustentar esse espaço socioeducacional. Eu estou lembrando aqui que a gente precisa dialogar pelo menos com 3 grandes frentes. As legislações que regulamentam o meu trabalho, porque eu sou um profissional assalariado,
né? Lembra que a Marilda já dizia, a grande contradição do trabalho profissional é que a gente é assalariado e tem uma projeção ético-política emancipatória. Tem nada distante da teoria, né? Essa teoria está explicando que esse trabalho é contraditório. Eu tenho que favorecer interesses da qual eu discordo e tentar tensionar para os interesses que a minha profissão está defendendo. Veja, a Marilda vai dizer, não tem como fazer uma leitura ou isso ou aquilo. O meu exercício profissional, ele responde a interesses distintos. A minha escolha é qual lado eu vou fortalecer mais, que é o das famílias dos nossos estudantes e dos nossos estudantes, né? Eu espero. Então, nós podemos tanto, tem que estar na ponta da língua e partir da legislação, e aí, lembrando, né, gente, esse dilema do trabalho profissional não é o dilema das assistentes sociais, é da classe trabalhadora. Em nenhum espaço que eu estou, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso construir estratégias para tensionar para o lado, para a direção que eu estou projetando. Além da legislação que eu trabalho, que eu tenho que trabalhar com ela, eu preciso conhecer as publicações da minha profissão e os conteúdos bibliográficos da profissão que eu me vinculo. E aí, vamos Cláudio, tentar com avançar um pouquinho aqui. licença, faltam 10 minutos, tá? Tá, eu vou precisar já de passar. Claro. Por mim, tá ok. Eu acho que pelas explanações aí no chat, acredito que não vai ter oposição, não, viu? Beleza. Depois, quem já pegou o capítulo do livro do CREA, gente, tem o passo a passo lá de como elaborar o projeto, eu vou destacar lá. Onde que eu vou achar, como é que eu defino o que é o serviço social? Porque está em disputa. Tem gente que acha que é ajuda, tem gente que é continuidade da caridade, né? A gente precisa dizer, lá nas diretrizes curriculares tem o que é o serviço social e o que é o objeto de trabalho. No clássico da Marilda, também tem, né? Então, essa aí é para falar da bibliografia. Atribuições e competências. Ora, a lei que regulamenta a profissão. Tem gente que nunca leu a lei que regulamenta a profissão. Tem gente que não lembra dos 11 princípios fundamentais. Eu vou precisar de voltar neles para fazer a ponte do que está aqui com o que a escola quer de mim. Se for o núcleo lá, né, de orientadores, eu vou ter que pegar aquele documento que está lá previsto, atribuições e competências, e ver o que está colocado lá, né? Tem resoluções do conjunto, e aí eu não vou ficar avançando mais aqui, porque para não me atrasar tanto. Então, legislações e resoluções sobre o trabalho, que eu coloquei o que o Cefes fez, e esse lindo aí, que também todas nós recebemos aqui em Minas, eu espero ter recebido, que tem todas as resoluções. Preciso voltar nelas. Eu posso emitir o parecer conjunto com a psicóloga lá da escola? Não, está vetado há anos. Tem gente que ainda desconhece nossas legislações. Tenho que voltar neles, está tudo online isso. Porque é deles que vai me dar a base para pensar o meu trabalho na escola, né? E aí, nós temos materiais que muitos de vocês estão recebendo fisicamente, mas também estão online, discutindo as atribuições privativas e as competências. Vou ter que parar para ler, para fazer a ponte. Ao ler isso, olhar para o meu espaço lá da escola e pensar como que eu faço essa ponte. Percebe, gente? Às vezes a gente faz a leitura de algum material da profissão ou de um artigo científico. Ai, mas o autor não falou da escola que eu estou aqui no município tal, aqui no interior de Manhumirim. É óbvio, porque a nossa ideia é dar uma orientação, uma projeção geral. Quem tem que fazer a ponte para pensar essa discussão com a escola que eu estou é quem está na escola. É quem está lá no IF. Que como é que um texto que é para a profissão no Brasil vai discutir o que eu faço lá naquela escola que tem as particularidades territoriais dela, a formação sociohistórica da região, os atravessamentos daquela equipe de trabalho. Sou eu que tenho que fazer essa ponte para pensar o meu cotidiano, né? Senão ninguém vai fazer por mim. Depois a gente vai voltar aqui. Esse documento venho defendendo arduamente. Sou assistente social e aqui estão minhas bandeiras de lutas. Nele tem todas as bandeiras que nós defendemos. Quando eu for escrever o projeto de trabalho da escola, eu tenho que destacar lá, eu tenho que abrir aqui para dizer o que para a escola? Aqui são as bandeiras de lutas que eu defendo, né? Ou melhor, que a minha profissão, que aí dá uma legitimidade maior para mim dentro da escola, né? Isso aqui é o que a minha profissão está projetando, inclusive para o ambiente escolar. Então, são documentos, né, que estão disponíveis, e aí eu vou seguindo aí. Ali a gente estava tratando dos documentos, né, mais gerais. Agora a gente pode pensar as legislações
do próprio espaço de trabalho profissional, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem que ser junto com o Código de Ética, né, gente? Se eu trabalho no sistema educacional que atende criança e adolescente, o objetivo tem que ser fazer com que a proteção integral que tem a interface com a educação seja garantida. Não tem como ficar na escola sem saber o que é direito da criança. Porque senão eu passo a reproduzir o discurso daquela equipe cansada, conservadora, exausta, sem estímulo para o trabalho. Eu chego ali e aquela instituição me engole, que eu passo a reproduzir aquele nível de conformação. Ah, mas nada dá certo, nada pode ser feito. Ah, essa criança, ah, mas tem o direito dele, mas agora tudo, né? Eu entro nessa dinâmica, aí não tem trabalho profissional que possa construir pontes para assegurar nosso espaço na escola. Aqui eu trago, né, o nosso caderno orientador, né, aí do Estado de Minas, falei nosso de Minas, né, não propriamente dito nosso, mas que a gente tem acordo com várias frentes que estão colocadas aqui, que dá uma direção muito que coaduna com a projeção ético-política da profissão. Tem contradições, como todo material formal, que tem que ser enfrentados, avançados, dialogados, mas quem está nesses espaços da Secretaria de Estado de Educação também precisa acompanhar esse material. A gente passa, para finalizar esse segundo momento aqui, já atrasado, para lembrar, nosso primeiro material de subsídio é de 2001, que é esse daí que está online no site do Cefes, Serviço Social na Educação. Primeira vez que vai aparecer do ano de 2000, quando a profissão conseguiu emplacar pela primeira vez a lei para nós na escola. Então, tem mais de 20 anos que nós estamos na luta para isso avançar. Depois nós temos esse belíssimo, né? Espero que já conhecidos de muitos de nós, subsídios para a atuação da política de educação, que trabalha a concepção de educação. Isso é caríssimo para a gente. A depender da minha concepção de educação, meu trabalho na escola pode ir por um caminho ou para o outro. Se eu achar que eu não estou alimentando nenhuma ideia do que é a educação, se ela é direito, se ela tem que ser universal, se eu tenho que penalizar quem não vai. Tem disputas de concepção de educação entrando, né? Em disputa. Eu tenho que ter a consciência de qual concepção que eu vou reproduzir na escola de educação. Esse outro material, que é brilhante também, né? Que tem aí como implementar a lei nos municípios, por onde seguir o caminho, que foi produzido pelo Serviço Social e pela Psicologia. E aí, vejam, esse conjunto de materiais que o Cefes elaborou e que muita gente desconhece, né? E acha que está perdido aí no horizonte porque não tem uma orientação já dada para a escola, reafirma, portanto, a compreensão de que o trabalho de assistentes sociais no campo da educação não se restringe ao segmento estudantil, nem à abordagem individual. Nisso, o material do Núcleo de Acolhimento Educacional contribui muito para a gente, para demonstrar que a gente tem uma frente que é muito maior do que a abordagem individual. Envolve ações junto às famílias, aos professores, aos demais trabalhadores da educação, aos gestores, aos estabelecimentos públicos e privados, aos profissionais, às redes que compõem as políticas sociais, às instâncias de controle social, aos movimentos sociais. Já temos experiências riquíssimas que têm dialogado, levado movimentos sociais para dentro da escola, né? Ou seja, ações não só de caráter individual, mas a gente tem aquele bendito fetiche, né? Da minha salinha, com ar-condicionado, no computador, que esse trabalho ele é bem mais fácil do que o trabalho de construir redes, frente, de potencializar uma escola viva, né? Daquela tarefa ali que a gente está indicando de encharcar esse cotidiano da escola de caráter ético-político. E aí vai colocar, né? Ou seja, ações não só de caráter individual, mas também coletivo, administrativo, organizacional, de investigação, de articulação, de formação e também de capacitação profissional. Deixa eu pular aqui para o próximo. E aí, nós temos uma série, né? Aqui para falar só de uma delas, que é a série de assistentes sociais de combate ao preconceito, curtinho, maravilhoso. Isso daqui a gente já soube, né? De estagiárias que estão fazendo projetos de intervenção com as assistentes sociais das escolas para trabalhar com a equipe da escola essas cartilhas.
Então, nós temos do estigma com o uso de drogas, que é excelente para nós, que é um tema que atravessa as escolas, do racismo, né? Nós já temos aí da transfobia, do debate sobre a xenofobia, do preconceito com migrantes. Nós temos a cartilha que discute o machismo, a discriminação né, contra a pessoa com deficiência, muitos materiais que estão aí prontos, né? Esse é o último material, espero que todo mundo já tenha aí, né, conhecimento, que é o 4º volume do Diálogos do Cotidiano, que vai discutir e recuperar a história do serviço social na educação básica, que vai trazer o serviço social na educação básica com muitos elementos de síntese das produções teóricas. Então, né, um conteúdo que está online no site do Cefes, excepcional, e o que saiu recentíssimo, que é uma estratégia ótima para a gente construir para de trabalho na escola. Tem uma linha do tempo da história do serviço social na educação básica. Tem as 10 razões para a presença do serviço social na educação. Então, isso daqui tem elementos que a gente pode puxar para dentro do projeto de trabalho profissional. Enfim, né, segue uma série de materiais, as revistas do CRES, como, por exemplo, essa, né, que está online lá também, sobre o combate ao trabalho e exploração sexual de crianças e adolescentes, que é tema da escola, que é o tema da educação. Esse bojo todo que eu estou apresentando aqui rapidamente é para sinalizar que há muitos materiais que a leitura vai alimentar aquelas 3 dimensões que a Lu refletiu com a gente na terça. A dimensão teórica, aquela vez que eu leio, que eu estudo algo, que eu assisto algo, que eu escuto algo, estou enriquecendo a minha capacidade de leitura de mundo, que é a dimensão teórico-metodológica. Estou enriquecendo meus valores éticos. E eu tenho condições, então, de operacionalizar qualquer ação, qualquer técnica, uma visita, conduzir um grupo, conduzir uma reunião, a partir dessas 2 dimensões. Então, aqui são elementos que nos ajudam a construir referencial, a construir o planejamento e o projeto de trabalho no setor que eu estou. E aí tem os livros, né, que são as produções teóricas, grande parte elaborada pelo Ney, pelos seus orientandos. O slide mudou, gente, para a capa dos livros? Sim. Sim. Que são diversos, né? A gente já tem alguns clássicos, alguns mais novos, tem vários online, já com capítulos discutindo as experiências dos profissionais nas escolas. Então, ou seja, eu preciso correr atrás da produção que já trata dos espaços das escolas, para mim conseguir pensar o que está fazendo lá que deu certo que eu posso puxar para aqui? O que eu posso qualificar? Teve alguma dificuldade de controle burocrático, censura da diretoria, dificuldades na relação de equipe? Alguém socializou como que lidou com isso? É estudando e procurando que eu vou conseguir pensar o meu espaço. E, ao mesmo tempo, a gente que está no espaço da escola tem que produzir conhecimento, né? Aqui eu fecho com esses últimos 2 livros, um discutindo serviço social e Paulo Freire, né, Diálogo sobre Educação Popular, e esse outro que muitos desconhecem, que é o livrinho 7º da Biblioteca Básica, que se chama Gestão Democrática e Serviço Social. Ele é excelente para o trabalho na escola, porque ele pode contribuir para aquele objetivo lá que a gente está demarcando que é nosso na escola, contribuir para a construção de uma gestão democrática. Aqui tem todas essas frentes possíveis. Além, óbvio, né, gente, de todas as revistas que o Serviço Social possui, que estão online, né? Essas revistas, Catálises, Em Pauta, Libertas, Revista Libertas, eu entro nela, se eu digitar escolas, Serviço Social nas escolas, vai aparecer todos os artigos que tem sobre o trabalho de assistente social nas escolas. Então, tem uma série de produções que já estão aí, ó, né? Serviço Social e Sociedade, tudo online. Mas aí eu tenho que despertar para essa busca, para essa procura de conhecimento, tá? Avancei muito com o tema e agora precisaria de muito tempo. Vou tentar fazer aqui, a gente pode fazer um combinado. Vou tentar passar rapidamente para a gente abrir para o diálogo e depois voltar nos elementos do projeto de trabalho. Tá, gente? Eu queria explicar detalhadamente cada projeto, mas é um tema muito grande, né? A gente tem vem detalhando aqui algumas mediações. Então, vou tentar controlar meu tempo para 10 a 15 minutos no máximo, para a gente abrir, que agora deu o tempo agora, que eu estou controlando aqui.
e em seguida a gente abre para o diálogo e depois tenta ir atravessando assim. Lá no que a gente construiu até agora de parâmetro, a partir de experiências concretas, né, da minha própria elaboração de um projeto de trabalho como assistente social, das assessorias das equipes que nós estamos construindo, do que caminhamos até aqui, depois se der tempo eu posso mostrar um, que eu sempre dou de exemplo. Nós estamos pensando em alguns elementos que compõem um projeto de trabalho. O primeiro dele, que a gente está chamando de introdução. Eu vou escrever lá, projeto de trabalho do serviço social na escola Paulo Freire, tal. Ano, né? Aquela capa. É interessante que eu faça uma apresentação. Trata-se de um projeto de trabalho, que é o planejamento, a materialização do que é o serviço social aqui na escola, uma apresentação do que é projeto de trabalho, que tem lá no capítulo do livro. E que eu apresente. O projeto de trabalho está construído em tantos tópicos. Então, é legal a gente começar com uma pequena introdução do que é esse projeto de trabalho. No segundo momento, a gente pensa em algumas questões que esse projeto de trabalho da escola precisa conter. O primeiro eu estou chamando do serviço social na escola. Quem leu o serviço social na história? Desculpa. Estou tomado aqui por pensar mediações com as escolas e estou trocando as palavras. Esse pressuposto é com a ideia, inclusive, da gente apresentar o serviço social. É uma profissão regulamentada, com a lei tal, tem um código de ética, tem a lei que regulamenta a profissão, tem diretrizes curriculares, existe 80 anos no Brasil. Eu começo trazendo para quem nunca soube o que é o serviço social, e lá no capítulo do livro eu trago a indicação de onde pegar isso, né? Então, contextualizei o que é o serviço social hoje, não é ajuda, né? O exemplo que eu sempre trago aqui, do assistente social que eu acompanhei na equipe, ele nessa apresentação fala o que é assistencialismo, o que é caridade, o que é política de assistência. Ele vai, inclusive, destacar para dizer, serviço social é profissão, né? Em seguida, a concepção de profissão, muitos de nós não sabemos defender, e é algo que está em disputa. Há quem acha que é uma ajuda, há quem acha que é continuidade da caridade, e nós trabalhamos com a ideia de que é uma profissão, inserida na divisão social e técnica do trabalho, assalariada, que surgiu porque foi requisitada a responder por uma demanda. Qual é? Essa que é o nosso objeto de trabalho, as expressões da questão social. Então, o objeto de trabalho em qualquer espaço são as expressões da questão social. Aqui é preciso muito cuidar. Tem gente que acha que é o risco, a vulnerabilidade, o empoderamento, né? O enquadramento dos sujeitos ali numa forma de comportamento. O comportamento, acha que o objeto é a família, acha que é a política social. Nós estamos delimitando que há uma questão social na realidade brasileira advinda de uma lógica da acumulação capitalista, aonde todo mundo aqui trabalha e a gente não se apropria da riqueza que a gente produz. Só 1% se apropria dessa riqueza. Essa desigualdade estrutural gera uma série de expressões. Por quê? Porque eu trabalho e não desfruto do meu trabalho. 1% se apropria da riqueza e o restante é assalariado, desempregado. Essa contradição da lei geral da acumulação gerou uma questão social. O serviço social conservador não explicava a vida de quem nós atende por esses fundamentos críticos. Eles diziam o quê? Que a família é desestruturada, que é um termo conservador, e disso originou os problemas. Que a mulher separou, que a pessoa consome maconha e por isso dá os problemas. A gente explicava a origem das expressões da questão social como um problema moral, de comportamento, de mau caratismo. Hoje, nós reconhecemos que o objeto de trabalho não é a família, não são os riscos, não é o empoderamento, é a questão social, suas expressões, que só podem ser respondidas e enfrentadas por respostas públicas, por política social. E aí, nesse sentido, a gente entra aqui no projeto, eu preciso colocar como é o objeto de trabalho aqui na escola, as expressões da questão social que atravessam as famílias e os estudantes da qual nós atendemos. Aqui eu posso colocar também que é a violação, né? A evasão escolar, tudo isso que as expressões, detalhar o que é que eu vou atender naquela escola, a violação dos direitos, a desproteção social. E aí, do objeto, eu tenho que apresentar o quê? O meu objetivo. Vejam, lá no capítulo que eu indiquei hoje, a gente sempre vai pensar o seguinte, nós temos trabalhado que o serviço social tem
entendido pelo menos 3 grandes objetivos. Viabilizar acesso a direitos, porque quem garante não é nós podemos trabalhar para viabilizar. Tem assistente social que trabalha na contramão, né? Ele quer negar direito. Incorpora a lógica, né, dali, das condicionalidades, se não cumprir, não vai, eu desligo, não está vindo na escola, então pode tirar daqui, eu vou na contramão, né, da penalização. Mas o que a gente está defendendo como projeção ética-política é viabilizar o acesso aos direitos. 2, contribuir com o alargamento, com a construção, com o entendimento de uma consciência crítica, para que possam se mobilizar e alterar a ordem que estão vivenciando, a questão social. 3, para a gente pensar num grande, contribuir para novas formas de entendimento de valores, de comportamentos éticos. Se eu faço uma oficina na escola, que eu vou trabalhar durante um semestre, o enfrentamento à LGBTfobia, porque nós sabemos que hoje a escola é um espaço completamente opressor para crianças gays, para crianças lésbicas, para o público LGBT, para travestis, para trans, eu posso construir oficinas que tragam elementos reflexivos. Por que a escola nega esse corpo? Por que a escola viola quando uma criança, né, é chamada de viadinho e tem um problema lá no espaço escolar e a escola chama a família da criança que foi violentada pela homofobia? Chama a criança, o grupo dos amigos que violentou uma criança, né, que é homossexual. Então, vejam, o objetivo do trabalho também é contribuir para a construção de novos valores, de novas formas de comportamento pautadas no comportamento moral e ético. E aí, o objetivo, a gente está falando aqui esses 3 gerais, mas eu posso escrever o objetivo da escola que eu estou. Mediano, por exemplo, se for ali com o documento, né, do núcleo, qual que é o meu objetivo aqui? Eu preciso pensar isso. O que eu quero aqui? O que eu quero contribuir? Eu tenho que traçar esses objetivos gerais com objetivo para que eu possa lá contribuir para a redução da evasão escolar, contribuir para a construção dos valores e dos direitos humanos no âmbito escolar. Eu tenho que escrever no projeto, mediado por aquilo, inclusive, que meu contrato de trabalho está colocando. Outros 2 pontos que eu tenho que escrever no projeto de trabalho. Os valores éticos e políticos, aí é pegar os princípios do Código de Ética, bandeira de luta e vir destacando ali. Para quê? Para que eu possa trazer para a diretora, para a equipe. Vai chegar uma nova psicóloga, vai chegar uma outra assistente social, vai chegar um novo estagiário, vai ter uma reunião com a equipe. Olha, estou apresentando meu projeto de trabalho, aqui estão os meus valores, meu objetivo, né? O que é atribuição e competência, que é o último ponto desse segundo tópico de um projeto de trabalho. É ir na lei que regulamenta a profissão, pegar as atribuições, as competências e aquilo que está previsto no contrato do meu trabalho, para tentar mediar, colocando ali, né, essas mediações com as atribuições e competências. Outras questões que eu também posso colocar no meu projeto de trabalho. A apresentação da política social que eu trabalho. O que é a política de educação no Brasil? O que é a política de educação no Estado, com o governo Zema? Como é que é financiada? Quais são os seus limites? Né? Qual que é a trajetória do serviço social na política social que eu trabalho? Eu posso pegar aquele caderno, né, o último ali do Cefes, e resgatar dali um pequeno histórico de 2 paginazinhas. Olha, o serviço social tem história na educação básica, tem história na educação. Estamos chegando ontem, né? A profissão não é bagunça, né? Então, aqui eu posso ir colocando tópicos que vão dizer, fazer uma análise institucional, construir um organograma. Como que é a organização? É a diretora? É a equipe pedagógica? Depois vem as professoras? Como é que eu me localizo nessa análise institucional? Como é que é as correlações de poder? Né? Quem determina, quem constrói, quem dá a direção? Outro ponto essencial, caracterização do território. Tem profissionais que estão na escola que já construíram, que descobriram coisas fantásticas no território. Rádio comunitário, movimentos sociais, a instituição lá religiosa que constrói dia de não sei do que você pode ir com o serviço para ofertar, chamar parceria com a escola. É preciso que eu saiba que território é esse que eu tenho. Suas riquezas, suas potencialidades, suas contradições, as violências, se tem tráfico, o que tem nesse território? Né? Outro ponto que eu posso escrever no projeto de trabalho, que exige pesquisa no trabalho profissional. Quem são, né? Qual é o perfil socioeconômico e as demandas que os usuários das famílias colocam da escola? Que pode ir apresentando para mim questões ali que diz respeito da assistência, da saúde,
né? E aí, ali eu tenho que precisar demarcar o objetivo geral e específico do serviço social na política de educação, que os nossos materiais já delimitaram bem, né? Estou tentando ir mais rápido aqui, não aprofundar, gente, talvez depois, na hora dos diálogos aqui, para a gente ter tempo de dialogar, tá? Mas lá no livro tem detalhado o que é cada um desses tópicos, que são sugestões que vocês podem colocar ou não, colocar para além disso. Em seguida, no projeto de trabalho, nós estamos indicando o quê? Ver as ações que eu vou realizar. Reuniões com a equipe pedagógica, reunião com pais, supervisão de estágio, visita domiciliar nos municípios que eu estou responsável da minha região. Tudo que eu realizo, eu tenho que escrever ali. Atendimento, plantão tal dia, formação para os pedagogos, formação para a equipe da merenda, né? Enfim, reuniões com a coordenação estadual da política, né, de educação, secretaria estadual. Tudo que eu realizo, eu tenho que escrever aqui nas minhas ações. E aí, óbvio, né, os procedimentos operacionais, as metodologias de como que eu realizo isso, é grupo, é reunião. E lá também vem detalhado isso melhor. Ai, desculpa. Indicadores, metas. Então, alguns projetos de trabalho vão colocar, olha, no próximo ano, a gente quer contribuir para a redução da evasão pelo menos em 10%, construir uma ampla frente de estratégia, atender as famílias, levantar o perfil de quem evade, por que evadiu, qual é a justificativa, para ir tentando construir indicadores e metas. Nesses indicadores, metas e resultados esperados, eu posso colocar, né, se der tempo de apresentar um exemplo de um projeto, vocês vão ver como que o profissional lá destacou. Tantos por cento da carga horária destacado para isso, tantos por cento para aquilo, né? Na terça-feira eu vou profissionais, enfim. E aí, né, cabe também colocar recursos que existem na escola, as formas de avaliação do meu trabalho, do projeto de trabalho. Isso tudo vem na parte da metodologia. E ali, só por fim mesmo, os elementos pós-textuais que a gente vai colocar cronograma de trabalho, se é semestral, se é trimestral, se é anual, as referências que eu utilizei para construir e alguns anexos, né? Às vezes posso colocar aquele parecer jurídico da Silvia Terra sobre o trabalho na escola, às vezes posso anexar a resolução do estágio, né, de que é uma atribuição privativa, posso colocar um anexo, uma resolução que fala da questão, o que eu não posso fazer trabalho terapêutico, por que eu não posso assinar o relatório junto com a psicóloga, para que o empregador, e que isso fique disponível na escola, todo mundo possa acessar. Não sei se deu para ficar assim, tão nítido, passando rápido aqui, gente, essas etapas e processos e momentos do projeto de trabalho, o que escrever neles, mas eu acho que dá para a gente avançar. E aí, para finalizar mesmo, eu pergunto, né? Porque é um projeto de trabalho do serviço social nas escolas. E aí, primeiro, para a gente delimitar o que compete ao serviço social na escola. Não se resumir ao profissional do não e nem se resumir ao profissional do faz de tudo. O profissional do não fecha campus porque eu não tenho a capacidade, a competência de acolher uma demanda, uma requisição que pode ser conservadora, mas que eu posso construir uma resposta alternativa para ela. Depois, na hora do diálogo, eu posso dar alguns exemplos disso. E nem o do faz de tudo, porque o faz de tudo entra numa lógica da política social que é o de atender a tudo que todos querem, então fica sempre aquele profissional. Ninguém sabe o que fazer com o aluno? Leva para o serviço social. Ninguém sabe o que fazer com isso? Chama assistente social. Uma ideia que alimenta, porque lá na escola eu falo, eu estou aqui, eu vou fazer. Só que, na verdade, eu estou ali, eu, como Cláudio, assistente social numa escola, num município pequeno, eu não estou alimentando só a imagem do Cláudio, estou alimentando respostas do serviço social no país. E isso alimenta um profissional que contribui para a desprofissionalização. Porque se eu sei fazer de tudo e eu não tenho particularidade nenhuma, não preciso de ser assistente social nem de ensino superior. É a mesma coisa do relatório. O relatório que eu faço a visita, descrevo ele em 2 parágrafos, pode ser minha mãe, que chegou só na 8ª série, agente comunitário de saúde, porque ela tem capacidade de chegar na casa, olhar tudo e descrever. 2 cômodos, um trabalha, carimbou, entregou. Isso aí não precisa de ensino superior, não. Né? Nosso relatório tem que ser mediado pelos elementos éticos, teóricos, científicos que nos devem embasar. Então, a gente também precisa escrever o projeto de trabalho
para a gente não reduzir o nosso trabalho ao projeto institucional. Aí já construiu uma mediação entre o que minha profissão defende, que eu defendo, também com o projeto institucional. Segundo, por ser um importante instrumento para o trabalho com as outras profissões, que a gente vai apresentar para elas. Terceiro, para demarcar abertamente o compromisso com a nossa classe. Compromisso de acesso, permanência, gestão democrática, defesa da diversidade humana. Tem a ver com o que nós pertencemos, o que a profissão projeta, né? Quarto, com o projeto de trabalho eu tenho a capacidade de avaliar o meu exercício profissional. Constantemente eu vou avaliando aquele ano, aquele semestre, o projeto de trabalho, gente, sempre tem que estar mexendo. Eu vou qualificando, eu vou melhorando. Por isso que a Ana Vasconcelos utiliza um termo que ela vai dizer: o planejamento e o projeto, ele deixa a gente em movimento como assistente social. Eu estou sempre voltando no meio, eu estou sempre qualificando, eu estou sempre avançando. Isso faz com que eu sempre qualifique mais a minha prática profissional, que eu não estagne, né? O projeto de trabalho não é um mero instrumento, não é um manual que vai dizer como eu fazer ou não, né? Ele é uma projeção, um projeto. Deve condensar o quê? Os meus limites e as minhas possibilidades, que eu já vou construir a partir da realidade que eu estou. É preciso que ele articule elementos institucionais mais os compromissos da minha profissão. E é um instrumento que deve servir de base para avaliar constantemente o meu trabalho profissional. O que eu estou alimentando, que direção que eu estou. E aí, né, muita gente vai se perguntar por que o Congresso, né, mais conservador da história aprovou uma legislação para que tenha assistentes sociais e psicólogos na escola. Nós sabemos que isso é fruto de uma luta nossa, mas nós também sabemos que há uma expectativa do que o assistente social pode fazer. E que, infelizmente, muitos de nós estamos fazendo. Se nós não nos assegurarmos, né, com competência, nós vamos perder essa batalha. A escola, como qualquer outra instituição, o sócio jurídico, o IFMG, a UFMG, o CRES, é um espaço, é uma instituição em disputa. A concepção de educação, a forma de organizá-la, o que é a educação, quem tem direito a ela, quem tem que permanecer, quais as pessoas não devem permanecer, quais são os corpos que estão pegando boi, que estão acessando uma educação, né? A gente precisa disputar essa escola conscientemente. Então, a gente, né, finaliza provocando. Seria o exercício profissional nas escolas uma varinha mágica que vai resolver o problema da educação brasileira? Não. Nós também vamos adentrar para tentar contribuir com o compromisso na perspectiva que nós estamos defendendo. Para isso, eu preciso reconhecer que é uma instituição em disputa. Isso vai me exigir competência para segurar o que é meu, o que são dos outros, o que não é meu, e o que eu tenho condições de avançar, de recuar nessa mediação cotidiana. É preciso enfrentar o fatalismo, Marilda, desde 80, batendo nessa tecla, não há nada o que fazer, a escola está enrijecida, a equipe já faz assim, não tem nada o que fazer aqui. E, ao mesmo tempo, enfrentar o messianismo. Eu vou resolver o problema da evasão. Eu vou resolver o problema da educação pública brasileira. Eu vou resolver a condição das famílias dessa escola. O messianismo não nos ajuda nem o fatalismo, porque ambos estagnam no lugar que estamos, né? O messianismo é algo que coloca, desconsidera que somos assalariados. E o fatalismo desconsidera que temos autonomia relativa. Porque isso que nós estamos defendendo de legislações da profissão, elas nos asseguram a nossa autonomia. Então é isso, né? Avançar com a conquista desse espaço profissional, demonstrando a importância para a profissão, é o desafio que temos. Fecho por aqui com o nosso grande poeta mineiro, Carlos Drummond de Andrade, para dizer que todas as provocações, espero que tenham contribuído para a gente pensar como que a gente constrói um projeto de trabalho, e sigo aqui para o debate, mas Drummond nos inspira sempre a pensar, né? Eu tropeço no possível e não desisto de fazer a descoberta do que tem dentro da casca do impossível. Acho que essa é a tarefa que nós temos aí para escolas, para a educação básica e para os espaços de trabalho que a gente vai adentrar. Obrigado, desculpa passar do tempo, agradeço a paciência. Como conselheiro presidente, né, coloco o CRES à disposição para a gente construir todas as lutas necessárias, né, pela carga horária, por tudo aí de trabalho, tudo que possamos contribuir. Tem algo que é, infelizmente, limite do CRES, né? Salário, carga horária, se a gente pudesse definir, nós já estaríamos em condições muito melhores de trabalho, né? Que é a nossa defesa. Mas, infelizmente, esbarra nos limites de um conselho que não é sindicato. Então, é agradecer, dizer que sigo à disposição e
a elaboração lá do projeto está bem destacada, detalhada no capítulo do livro. Então, quem ainda não leu, fica o convite lá. Então, obrigado, boa noite, gente. Nos acompanhem ao longo do semestre restante para comemorar os 60 anos do CRES Minas.